Com o novo relatório de ESG e sustentabilidade divulgado recentemente, eu vou conversar com o diretor de sustentabilidade e ESG do grupo Boticário, o Luiz Meyer. E a gente vai falar o que está por trás das decisões que tornam a marca uma liderança global. Que bom te ter aqui, obrigada. Obrigado você pelo convite, Fran. Nossa, muito feliz em conversar contigo bem nesse momento que saiu o relatório de ESG de 2024 do Grupo Boticário. Te acompanho no LinkedIn, acompanho os teus posts e fiquei super feliz da gente ter marcado bem numa época perfeita da gente falar desse relatório que está, assim, fenomenal, está super cheio de informações que acredito que não só o profissional de sustentabilidade, mas quem está querendo entender melhor como as empresas, né, têm que apresentar suas transparências. O relatório de ESG do Boticário é um case study muito, muito, muito bom mesmo. Que bom, Fran, que bom que você gostou. A gente se esforça muito, é um relatório que está há mais de 12 anos no mercado, onde a gente tenta se aperfeiçoar todos os anos. Não é fácil falar sobre essa temática, mas a gente tenta trazer tanto, mantendo, obviamente, todo o rigor técnico que um relatório de ESG precisa ter numa organização do porte, como é o Grupo Boticário, mas também trazendo uma linguagem que ela possa ser acessível, que ela possa ser fácil de ser interpretada e ela possa ser utilizada até por pessoas que não são profissionais da área. Então, a gente tenta sempre fazer essa alquimia entre o lado técnico, mas também o lado de transformar uma leitura prazerosa e agradável também para todos, não só consumidores, mas para todas as pessoas. E foi bom, Luiz, tu ter falado sobre isso, porque eu sempre falo, a ideia de criar o podcast é justamente para descomplicar a sustentabilidade. Descomplicar os termos de sustentabilidade, de carbono, cada vez a gente trazer tudo para uma linguagem mais simples, acessível, para as pessoas entenderem, né, como acontece o processo, o que isso está envolvendo, as questões de valores da empresa e esse diferencial competitivo que essas ações geram. Então, acho que é basicamente a gente tornar fácil, acessível esses tópicos, né? Com certeza, descomplicar o tema para que mais pessoas possam se engajar. Quanto mais pessoas se engajarem com a temática de ESG, com a temática de sustentabilidade dentro de um escopo muito mais amplo, melhor é o impacto que a gente consegue direcionar. Até porque as empresas são drivadas, obviamente, por resultado, a gente não pode ignorar isso. Então, se mais consumidores tiverem o poder de olharem, tomarem decisões de consumo consciente, eu acredito que cada vez mais as organizações vão dar ainda mais importância para a temática de ESG para os seus negócios. Então, acho que é um ciclo que ele vai cada vez ganhando cada vez mais força e mais potente. Trazendo um gancho nessa frase que tu falou, tem uma parte ali do relatório que vocês falam sobre sustentabilidade financeira conectado a ESG. Para que ainda... Então, na minha ideia, assim, eu acho que tem muita gente que ainda acredita que ESG, sustentabilidade, é custo. Então, explica para a gente o que tu responderia dentro dessa ideia de sustentabilidade financeira e essa lógica, né, que hoje está conectada à sustentabilidade. A gente usou, inclusive, uma frase muito importante, muito bonita e muito impactante, que a gente usou durante todo o processo de lançamento do relatório, agora dentro desse ano, que ela ilustra um pouco da nossa visão, né? Valor, obviamente, é aquilo que a gente gera, mas também é aquilo que a gente deixa para o mundo, né? Então, a gente está, inclusive, nessa semana agora, para os colaboradores do Grupo Boticário, na semana de compliance. E a gente fala muito sobre integridade. Integridade é, obviamente, numa organização, não é só os comportamentos de compliance, mas, obviamente, a integridade está no propósito do teu negócio, nos valores que o teu negócio tem, e fazer a coisa correta também em relação ao meio ambiente e à sociedade é um reflexo de integridade. Então, tudo isso, para nós, é um conceito aqui dentro do Grupo Boticário, um conceito muito amplo de valor. Uhum. Mas entrando, talvez, dentro do conceito da tua pergunta, que é muito de custo, eu também acredito que sustentabilidade é custo, mas eu acho que ela é um custo do ponto de vista de redução de custo. Porque é muito fácil trazer o conceito de sustentabilidade aplicando redução de custo no teu negócio. E tem dois exemplos que eu sempre gosto de trazer nessas conversas, que talvez são os mais fáceis de você começar a falar de sustentabilidade para uma organização independente do porte, que é você gerar economia
gerando menos impacto. Então, dois exemplos fáceis, né? Trazendo também para uma lógica aqui do Brasil. Energia. Você pode consumir menos energia ou consumir energia renovável, gerando menor impacto, atrelado a uma redução de custo da tua conta de luz. Então, hoje, por exemplo, o Grupo Boticário tem 100% das suas operações diretas dentro de energia renovável negociada no Mercado Livre. E esse grande contrato de energia renovável traz vantagens financeiras, traz uma redução de custo para nós. E a gente consegue também operar no modelo de geração distribuída, por exemplo, num projeto que a gente lançou para os nossos franqueados ano passado, que é o projeto Energia do Amanhã, onde eu ofereço energia renovável para os meus parceiros de negócio, ofertando para ele de 8 a 12% de redução na conta de luz. Então, acho que dá para fazer um exemplo de energia, dá para fazer sustentabilidade e dá para fazer redução de custo na mesma agenda. Sim. E um último exemplo, que é muito mais, talvez, prático do dia a dia, de uma operação, de uma grande empresa, a gente pode falar de água, né? É importante falar de eficiência de água. E o que é sustentabilidade, muitas vezes, para a água? É você reduzir o teu consumo. Se você reduz o teu consumo de água numa operação industrial de uma organização, ou num escritório administrativo, se for uma empresa de prestação de serviços, você está gerando menos impacto, e se você reduz o teu consumo de água, consequentemente, o que acontece com a tua conta de água? Ela vai reduzir. Você vai exigir menos da tua concessionária de água como um todo. Então, são dois exemplos, um em energia e um em água, que normalmente são temas materiais, como a gente chama, de empresas, que eu consigo aliar redução de custo, melhoria de resultado para o negócio e melhor impacto ambiental lá no final. Tá? E Luiz, outro tema que eu acho que eu sempre toco muito é a questão de talentos, de retenção de talentos. Tu enxerga o ESG como uma estratégia também empresarial de retenção de talentos? Tu enxerga isso no time? Com certeza. Eu acho que tem um lado das futuras ou das novas gerações que estão entrando agora no mercado de trabalho que falam muito sobre o propósito, né, de buscar exercer profissões que também impactem na sociedade que a gente está trabalhando. Então, o ESG ele também acaba se tornando uma grande alavanca de valor, que era o que a gente estava conversando antes, para a marca empregadora. Então, as organizações que conseguem demonstrar também para os seus candidatos a futuramente se tornarem talentos do negócio, que têm boas práticas, normalmente elas atraem melhor os talentos que estão vindo do mercado e tem esse olhar de propósito que está muito conectado com as novas gerações. Ao mesmo tempo que quem já está dentro do ecossistema das organizações se sente mais à vontade, normalmente, em trabalhar em empresas que você sabe que geram um impacto positivo. Então, você também tem uma ótica de atração de talentos como marca empregadora, quando você trabalha muito bem feito com essa agenda, mas um olhar também de retenção dos talentos que já estão no teu negócio, pensando no propósito e nos valores, na identificação de valores de negócio com valores do profissional que estão trabalhando. E vocês provavelmente têm dados, né, que mostram isso, porque eu sempre trago muito para as pessoas dados, né, eu digo, gente, a gente precisa de dados que mostrem, com certeza vocês têm dados que demonstram esse diferencial que vocês têm dentro de um time, até número de pessoas, saídas de pessoas, entradas, né, porque isso faz muita diferença. Com certeza, a gente hoje, por exemplo, aqui dentro do Grupo Boticário, a gente usa uma ferramenta de semanal de metrificação de NPS, né, Net Promoter Score. Então, que a gente olha como se fosse o engajamento dos nossos colaboradores. E ela tem padrões de mercado muito acima das métricas que a própria ferramenta nos fornece. Então, todas as empresas que utilizam essa ferramenta, elas acabam montando uma média de mercado. E o que a gente acompanha através dessa ferramenta é que os nossos indicadores aqui de engajamento, tanto eu identifico o Grupo Boticário como uma boa empresa para se trabalhar, ela tem uma média de mercado muito acima. E a gente entende, obviamente, que isso também vem dos valores do negócio, que são expressados também na prática por uma agenda de ESG com impacto positivo, seja para o meio ambiente, seja para a sociedade. Bom, a gente vai falar do relatório, vou explicar aqui para o pessoal, a gente vai navegar no relatório em vários assuntos, desde assuntos mais específicos, que vai envolver questões de materialidade, categorias de carbono, e também assuntos mais dos projetos, das iniciativas do Grupo Boticário. Então a gente vai dividir em mapas diferentes. Mas falando um pouco de pessoas, eu queria que falasse um pouco de ti, Luísa, tua trajetória um pouco no Grupo Boticário, para o pessoal te conhecer um pouco mais também e para a gente saber mais quem é o Luiz, né, que está por trás de ser o diretor de sustentabilidade de ESG.
Bacana, tenho bastante orgulho e muito, a gente gosta de usar a expressão brilho no olho aqui dentro do grupo. Eu acho que eu consigo transmitir um pouco disso quando eu falo que eu tenho 15 anos Nossa. que eu trabalho dentro dessa organização. É bastante tempo. É, pude trabalhar em outras organizações antes aqui, desde mercado financeiro, agronegócio, é, a indústria financeira diretamente, mas tomei uma decisão muito acertada em 2010 de entrar dentro do Grupo Boticário. Comecei dentro da área de suprimentos, então pude fazer uma trajetória de carreira muito boa dentro da grande área de operações, mas mais especificamente dentro de suprimentos. Depois, o grupo é uma empresa que permite e, inclusive, incentiva para os seus colaboradores praticarem outras disciplinas, né, com um olhar muito de adaptabilidade. A gente gosta de ter uma competência, inclusive, que é avaliada nos profissionais do Grupo Boticário, que é a adaptabilidade. E eu acredito muito que essa adaptabilidade do negócio vem de profissionais que conseguem navegar em áreas diferentes, né? Então, depois de um longo período em suprimentos, eu pude passar também em supply chain, pude ficar 2 anos em supply chain, voltei para suprimentos, sempre em atividades diferentes, e desde 2022 eu recebi o convite de começar a liderar e transformar um pouco essa agenda de ESG numa agenda de negócio, né? Não é uma agenda nova, ela não surgiu em 2022, eu gosto sempre de dizer que o Grupo Boticário é mantenedor de uma fundação de preservação da natureza e da biodiversidade do Brasil, que é a Fundação Grupo Boticário, que ela está comemorando esse ano 35 anos. Nossa. Então, muito antes de se falar em Rio 92, lá atrás, quando talvez as empresas começaram a falar de meio ambiente para negócio, 2 anos antes, o nosso fundador, Dr. Miguel Kriegsner, já era um visionário em falar, poxa, o meu negócio pode fazer mais. Então, acho que eu em 2022, eu pude dar continuidade, longe de mim querer dizer que eu comecei alguma coisa, mas eu pude dar continuidade a uma agenda atualizada para o que o mercado hoje tem falado. Então, talvez se apropriando mais desse termo do ESG, que ele facilita um pouco a discussão de indicadores de negócio, de visão de negócio, para uma pauta de sustentabilidade que já existe para nós há muito tempo, mas também que já estava navegando em várias outras organizações. Então, desde 2022, eu sou responsável aqui tanto pelo Instituto Grupo Boticário, que tem uma agenda de impacto social, de empreendedorismo e capacitação, muito conectado com o nosso negócio, mas também nas nossas comunidades de entorno. Pela área de meio ambiente, então toda a área de impacto ambiental, de resíduos, de clima, de água, de biodiversidade, quando a gente fala de temas materiais, por diversidade e inclusão, e por uma área que a gente trouxe como desafio para cá, entendendo a complexidade de se tratar o tema de ESG para uma empresa de 21 mil colaboradores e que fatura mais de 35 bilhões de reais no mercado brasileiro. Então não é fácil falar de sustentabilidade num ecossistema desse tamanho, com vários franqueados, várias revendedoras. A gente também tem uma área de governança do tema da sustentabilidade, aqui sobre a minha responsabilidade, que a gente usa para tracionar, para descer esse tema, para realmente ter essa pauta integrada dentro do negócio. Então esse é um pouco da minha trajetória e um pouco do que eu estou liderando agora por aqui como desafio. Frase ali que tu falou, sustentabilidade estratégica, porque eu acho que é isso que deu esse shift empresarial. Eu venho de um período que a gente falava de responsabilidade social. E eu me lembro que eu trouxe para algumas empresas alguns projetos de responsabilidade social que sempre envolvia, vamos fazer um projeto ajudando as pessoas, vamos ajudar uma instituição de caridade. É isso. Então não criava essa visão estratégica de sustentabilidade empresarial. E eu acredito que esse shift, essa mudança e também todas essas questões de regulamentação que chegaram, elas vieram para as empresas enxergar a sustentabilidade não só como um olhar de custo, como a gente estava falando, mas como um lucro. Um lucro que essa diminuição de custos, que eu achei fenomenal essa frase, para gerar lucro e estratégia, tanto internas quanto externas para os stakeholders que rodeiam, né, a empresa, não só os clientes, mas também as comunidades que a empresa cria relações em volta. E é isso, essa visão de circularidade, né? Que está tudo conectado, né, Luiz? Eu acho que basicamente é isso. Mas eu acho muito interessante quando a pessoa mostra essa trajetória na empresa, porque tu enxergou todas essas mudanças nas relações do grupo e de alguma forma já essa existência que tu trouxe esse olhar estratégico, que é isso que a gente fala muito, como trazer o novo profissional, a carreira, para essa visão estratégica.
de como hoje a sustentabilidade tem que ser vista. E já falando disso, dando uma entrada nessas questões de carreira, como tu enxerga hoje essas necessidades de profissionais de ESG, cálculo de carbono, sustentabilidade, também que tenham entendimento de tecnologia, inteligência artificial, dentro desse mundo que hoje a gente fala dessa sustentabilidade financeira, estratégica? Muito boa pergunta. Eu acho que a gente pode enxergar esse olhar sobre carreira dentro da pauta de sustentabilidade de várias maneiras, né? Eu, por exemplo, não nasci dentro da pauta de sustentabilidade, mas eu acho que eu trago para a pauta de sustentabilidade numa empresa do porte do Grupo Boticário, talvez a visão de uma das áreas que tem talvez mais impacto no alcance dos objetivos que a gente tem de longo prazo, que são as operações, né? Toda operação industrial, logística e tudo mais, ela gera resíduo, ela gera um impacto, ela gera emissões. Então, você entender um pouco da complexidade em você evoluir e ajustar essa operação para uma operação de menor impacto lá no futuro é importante. Então, ela se torna uma capability, né? Se torna um ativo que eu posso ter enquanto profissional, que me ajuda hoje a drivar e ter um guidance para a agenda de sustentabilidade do grupo. Da mesma forma que um profissional, talvez, purista que nasce, porque hoje em dia você já consegue ter cursos de pós-graduação específicos de sustentabilidade, às vezes a pessoa estuda engenharia ambiental, vai para a sustentabilidade, se torna um profissional 100% purista, também é importante. Então, também ser um grande especialista do tema, ser um expert de tema, também tem valor. Então, acho que não existe um único caminho ou um caminho certo. Isso eu acho que é legal, porque isso é quase que normal em várias carreiras, né? Você consegue agregar valor para pautas tendo as suas vivências. E eu acho que a pauta de sustentabilidade para as organizações, para os negócios, ela é tão grande e complexa que ela permite, sim, que tem profissionais de tecnologia possam atuar em sustentabilidade, e devem atuar, na minha visão, com os desafios atuais no mundo que a gente está vivendo. Porque um profissional de comunicação pode e deve, sim, entender muito de sustentabilidade para poder mostrar o impacto, da dimensão do impacto da sustentabilidade para os consumidores de uma organização, por exemplo. Um profissional de operações, como eu fui por muitos anos, pode e tem muita oportunidade de gerar impacto numa pauta de sustentabilidade. Então, acho que não existe um único caminho ou um caminho certo. Eu acho que o profissional ele tem que entender o que ele pode agregar para a pauta e qual é o diferencial da experiência que ele já tem se ele quiser fazer essa migração para poder trabalhar diretamente com a temática, tá? Eu falo muito dessa visão empresarial, porque com esse surgimento das leis, as empresas, muitas empresas não têm um profissional interno, que é um head de sustainability, uma pessoa que já se formou nessa área. E eu converso muito sobre essas transições de carreiras, até internas dentro da empresa, que foi, de alguma forma, o que aconteceu um pouco contigo, né, Luiz? Foi mudando, até trazer o teu background e te tornar o diretor do grupo nas questões de ESG e sustentabilidade. E eu converso muito com as pessoas, próprio RH, que eu falo, é uma nova carreira que está surgindo cada vez mais, e as empresas vão ter essas necessidades. Então, se você dentro da sua empresa já começar a estudar, aprender, conectar sempre com inovação, porque hoje em dia a gente não pode trazer só um tema sem lembrar que a tecnologia ela está no nosso dia a dia, a inteligência artificial está no nosso dia a dia. Eu digo, você pode criar novas carreiras dentro da sua própria empresa. Né? Então, eu acredito que cada vez mais as empresas vão precisar, porque vocês têm uma cadeia de supply chain, né, de fornecedores, que provavelmente vocês estão pedindo informações para os fornecedores de vocês que antes vocês não pediam em relação à sustentabilidade. E esse fornecedor provavelmente precisa estar atento ou ter alguém interno que possa auxiliar ele, tanto para fazer algum cálculo de carbono ou para mostrar como eles estão dentro da pauta ESG. Fala um pouquinho mais, o que tu acredita sobre isso? Eu acredito muito nessa tendência, na minha visão, ela é complexa, mas ela é muito positiva, né? A gente teve talvez um pequeno suspiro em relação ao avanço da pauta em termos de legislação e regulamentação no mundo como um todo no primeiro trimestre desse ano, mas como a gente já teve historicamente em outros momentos, então eu acredito muito que ela é uma tendência que ela vai avançar e vai se tornar cada vez mais perene por parte das entidades governamentais. Mas se a gente olhar, vou pegar aqui um dos continentes talvez que tenha
talvez maior maturidade em termos de legislação e regulamentação que a própria Europa, né? Que a gente tem visto muito o próprio CSRD e outras regulamentações que surgiram por lá, acho que obviamente elas acabam, num primeiro momento, impactando as maiores organizações, como você trouxe, Fran. E depois, obviamente, existe um papel dessa grande organização em se relacionar com talvez uma organização um pouco menor, uma média, uma gigante para uma grande, que tem um fornecedor do fornecedor que é uma média, que tem um fornecedor do fornecedor do fornecedor que às vezes é uma PME, um pequeno negócio, um pequeno ou médio negócio. E normalmente essas empresas não têm uma pessoa dedicada para fazer a sustentabilidade. Então, ou ela vai se voltar, em alguns casos, como eu já ouvi, para profissionais de RH, de recursos humanos, e esse profissional vai ter que minimamente saber, ou ainda ela vai se voltar ou para o seu contador ou para o seu advogado, né? A empresa, às vezes, ela tem 5 colaboradores, mas ela tem um contador e ela tem um advogado que ajuda ela a se formatar formalmente enquanto negócio. Então, inclusive, esses profissionais aqui, na minha visão, talvez no meu exercício de futurologia, devem ser impactados no futuro em efeito cascata, porque uma pequena empresa ela fornece para uma maior, que fornece para uma maior, e chega numa grande que já está sendo regulamentada nos próximos 2, 3 a 5 anos. Sim. Então, vai exigir, num horizonte talvez de 5 a 10, que inclusive profissionais que não falam nada e não têm interesse em falar, se tem 2 profissões aqui, como contabilidade ou como o próprio meio jurídico, que vão ter que basicamente, talvez, entender do que se trata. Talvez não serem especialistas do tema, mas assessorar essa jornada. Não, e eu te digo mais, tu trouxe as legislações da Europa, eu moro na Austrália, né? Então eu estou na Austrália, o Luiz no Brasil, em Curitiba. Aqui na Austrália já chegou a lei, agora em janeiro de 2025, que é uma lei adaptada ao IFRS, né? Então as empresas precisam apresentar métricas de carbono. No primeiro ano é Scope 1 e 2, no próximo já é o 3, e toda uma análise de governança, os tópicos ligados ao IFRS só adaptado aos modelos políticos da Austrália. E foi muito interessante isso que tu falou dos profissionais, porque cálculo de carbono já está sendo levado para profissionais de finanças, profissionais que entendem de números. Eu digo, você não precisa ser um contador, mas você precisa gostar de números, porque basicamente você tem que entender o fluxo da empresa, porque tudo é carbono. E basicamente, quando você vai fazer uma análise de litros de combustível, o custo, o que isso quer, né, significa dentro do Scope 1 de carbono em termos de emissões. Se você vai fazer uma análise da eletricidade, você precisa contas de luz. Então, olha só como, eu digo assim, sustentabilidade é linda porque vários tipos de profissionais trazem as suas habilidades e agregam com os tópicos que a gente fala de ESG. Então, ela não é um assunto de um tipo de profissional. Os advogados nas questões de compliance, de leis. Então, foi muito legal porque isso está acontecendo na Austrália. Então, o que está acontecendo aqui, eu digo, isso está indo para o Brasil, porque as leis começam, né, esse efeito cascata. Então, provavelmente, daqui 1, 2 anos, a gente vai ver esse tema sendo falado muito aí. É literalmente o meme, né? A piadinha já é lei na Austrália, que a gente usa aqui no Brasil no Réveillon, né? Já é Réveillon na Austrália, então aqui para nossa pauta de sustentabilidade a gente pode usar o meme também. Já é regulamentação na Austrália, uma hora, quem sabe, eu acho que com certeza vai chegar aqui no Brasil, a gente já está vendo esse movimento. É que esse assunto aqui para o pessoal não estava no script, mas foi surgindo e a gente vai falando e vai surgindo vários outros assuntos. Então é muito legal quando a gente começa a trazer, porque sempre tem assuntos para a gente discutir e aprender mais. Então valeu aí essa pauta aí que a gente conversou de carreiras, que eu acho super importante, inclusive, porque eu trabalho muito com essas questões educativas, de SG, de inovação, então a gente está trazendo e mostrando realmente as necessidades a partir do ponto de vista e do que tu está vivendo no teu dia a dia, porque eu digo, a sustentabilidade a gente tem que mostrar o dia a dia, então o que tu percebe tem muito a ver com a realidade de um grupo que tu tá vivendo. Então, eu acho muito importante quando a gente traz para as pessoas a vida real, o que tá o nosso dia a dia e essas necessidades que a gente vê. Bom, então voltando agora para o relatório, eu vou falar alguns temas que a gente pode dar uma pincelada, que eu queria te pedir, que vocês falam muito no relatório sobre a dupla materialidade. Eu queria que tu explicasse para o pessoal o que é essa dupla materialidade.
Também vocês trazem as ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e se baseiam no GRI, no Global Report Initiative, e também no SASB, dentro das recomendações do Task Force Climate Related Financial Disclosure, que está linkado com o FRS, que é essa lei que está chegando no mundo todo, provavelmente chegando no Brasil. Então, vamos fazer um resumo aí, começando por dupla materialidade, Luiz. Legal. Vamos lá. Acho que é uma sopa de letrinha complexa, né? E aqui vamos tentar desmistificar e não trazer, talvez, um formato tão técnico, porque obviamente tem muita gente que pode falar muito melhor do que eu sobre a tecnicidade, como fazer e tudo mais. Mas eu acho que, de uma forma geral, né, o que tem por trás do grupo adotar padrões, frameworks ou standards por trás do seu relatório, sabendo que eu também acho que tem um desafio muito interessante, que é tornar o relatório acessível em termos de leitura para todos os públicos, sejam eles consumidores, franqueados, revendedores, fornecedores, ou pessoas ou acadêmicos interessados no tema, stakeholders que a gente tem de toda a magnitude. O primeiro passo, acho que da dupla materialidade, para mim, é uma evolução das organizações, né? Porque normalmente o relatório de sustentabilidade, de ESG, do negócio, ele olha muito do impacto que a empresa gera no meio ambiente. Mas a gente está num momento, principalmente quando a gente fala de clima, que o conceito de adaptabilidade, por exemplo, você tem a transição, né, que é o que você pode fazer para transformar o seu negócio num negócio de menor impacto, mas você também já precisa entender, infelizmente, chegamos num ponto onde a gente já avançou em alguns limites planetários, que a gente já precisa pensar no que o negócio já está sofrendo. Então, a dupla materialidade, ela também traz essa perspectiva, né? O impacto. Qual é o impacto que eu gero e como eu estou mitigando os impactos que eu estou trazendo, que talvez é o que a gente sempre viu nos últimos anos, mas mais recentemente no conceito de dupla materialidade com tudo que já está acontecendo, seja de seca, de chuva, de conceitos gerais da nossa sociedade e do nosso mundo, que podem afetar o meu negócio. Então é interessante essa provocação, e vem muito da indústria financeira, dos investidores, das grandes empresas de capital aberto também, dos investidores tentarem entender, poxa, está acontecendo tanta coisa aqui fora, que eu quero entender qual é o tamanho do risco disso tudo que está acontecendo aqui para a continuidade do teu negócio. Então, a dupla materialidade, ela traz, de uma forma muito simples, esse lado. O impacto que o meu negócio gera e como é que eu estou tentando mitigar, e o impacto do que está acontecendo lá fora gera para o meu negócio no sentido contrário. E como eu estou mensurando esse risco e qual a solidez do meu plano de mitigação desses riscos. Então, eu vejo, só um parênteses, que eu vejo que muitas empresas dizem, não, eu estou fazendo a minha parte para o planeta. E hoje o planeta te responde assim, não, mas o que eu estou fazendo para ti que pode te prejudicar? Então, basicamente, a dupla materialidade é isso, é a gente não só assumir que eu estou fazendo a minha parte, mas o que o planeta está fazendo para mim? Então, o planeta se torna, as questões climáticas se tornam assuntos, pautas que fazem a empresa reduzir lucros que ela podia ganhar por conta de problemas, como tu trouxe, ambientais e todos esses problemas que a gente está vivendo no nosso dia a dia, né? Que não tem como se livrar. Então, eu gostei muito desse detalhe aí, dessa explicação da dupla materialidade. E o outro lado da tua pergunta inicial é também sobre essas sopas de letrinha, né? Eu acho que ali vem muito um conceito de comparabilidade, né? E aqui não é se comparar por se comparar, é porque realmente, se você não tem um padrão, é difícil você demonstrar a rigidez da tua governança. E aqui, no meu caso, na empresa que eu faço parte, né, no Grupo Boticário, a gente acredita, independente se a empresa tem capital fechado, que é como é o nosso caso, a gente acredita muito no poder da governança, de fazer o correto, de ser íntegro dentro dos seus processos. E trazer governança para dentro de uma pauta de sustentabilidade também é buscar os melhores padrões de mercado. Também é olhar o que as melhores organizações, independente do seu tema, das suas boas práticas, estão fazendo. Então, os padrões de mercado ajudam para que a empresa possa trazer um maior nível de transparência das suas práticas. Então, para quem lê muito relatório, por exemplo, ou um grande investidor, se for uma empresa de capital aberto, ele olha o GRI, ele sabe o código do GRI, ele sabe onde está a página, que é o mesmo tema. Vou pegar um exemplo, água, gestão hídrica do negócio. Ele vai ter o mesmo código, seja uma organização de, sei lá, uma siderúrgica, seja uma indústria de cosmético, como é o nosso caso aqui. Então, essa comparabilidade, ela ajuda a você conseguir tornar essa leitura técnica do tema
um pouco mais fácil, porque a leitura técnica ela é extremamente complexa. Além de, muito do que a gente busca aqui também é ter uma boa governança do tema e demonstrar essa boa governança, nos desafiar, olhar o que tem de melhor lá fora. Então, os padrões de mercado, de disclosure, seja o TCFD, o TNFD, eles têm uma complexidade de você reportar, de você modelar para o teu relatório, para o teu negócio. O relatório é só um instrumento, mas você tem que modelar ele para o teu negócio. E ao passo que você faz isso, eu acredito que você também incentiva as organizações a evoluírem em termos de maturidade do tema. Você olha as boas práticas, você olha às vezes aquilo que você ainda não consegue reportar, não consegue preencher, e você se desafia para evoluir nos anos subsequentes. Então ele é um exercício também de melhoria contínua, de ver aquilo que você tem de gaps ainda dentro desse processo. Então por isso que a gente adota também os principais frameworks mundiais. Primeiro, por acreditar muito nessa governança, a importância da governança do tema, de fazer isso de uma forma muito correta, mas também dentro de um olhar de melhoria contínua e de evolução da pauta, tá? Não, e eu gostei muito porque vocês trazem temas, como tu falou, internacionais que estão em pauta, né? Então, a dupla materialidade, ele é um tema super atual, que inclusive no Brasil está saindo a norma, a BNT já saiu de dupla materialidade, mas já existem, então vocês usaram esse tema atual para falar, bom, vamos explicar como a gente está fazendo essa análise da dupla materialidade. O próprio SASB, que está linkado com o IFRS, que também é a legislação está chegando no Brasil, chegou na Austrália, está chegando no Brasil, então a gente sabe dessas conexões, né, que está tudo conectado, e as questões também do GRI, porque vocês estão usando um padrão global, então é o que tu falou, qualquer um que olha o número sabe onde está essa pauta, né? Às vezes eu sempre pergunto para as empresas, porque é óbvio, porque é uma sopa de letrinhas, como tu falou, né? E eu acho que, às vezes, até é difícil para a empresa saber optar por qual desses órgãos vai seguir os padrões, né? Mas sem padrão não tem como a gente ter métricas. Sem dados não tem como a gente seguir os KPIs da empresa. Então, basicamente, vocês precisam seguir algum padrão e escolher um deles para poder, aos poucos, ver o quanto esses padrões estão fazendo mudanças dentro da empresa, que é uma questão estratégica, né, Luiz? Que provavelmente vocês têm os KPIs que vocês analisam a partir desse objetivo, o que a gente está fazendo para chegar nesse resultado, quais são os dados, então é uma conexão. É muito daquilo que faz sentido para o negócio, né? Eu não vou preencher um framework ou adotar um framework simplesmente porque está na moda ou porque ele é interessante. Eu acho que ele acaba se tornando pobre, entre aspas, na minha interpretação, as organizações que acabam indo por esse caminho. Eu acho que às vezes a gente precisa também entender, e é o exercício que o Grupo Boticário sempre faz, o que agrega para o negócio. Dentro da jornada que eu estou fazendo, dentro da estratégia que eu tenho definida, o que pode me ajudar a avançar, né? E, obviamente, atendendo tudo que existe de regulamentação, porque isso é o correto a ser feito. Mas o que pode ir além da regulamentação é o que agrega valor. O que vai me ajudar dentro dessa jornada de evolução? O que faz sentido no ponto de vista do meu consumidor, que é talvez o principal stakeholder de qualquer negócio. Sim. Meu consumidor identifica esse valor também, é importante para ele. Poxa, a gente vai buscar e vai tentar integrar isso dentro dessa... E uma questão estratégica, né, Luiz? De o que faz sentido estrategicamente para a empresa. Eu acho que, basicamente, o resumo é isso. Inclusive, vocês linkam com as ODS, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é uma coisa que eu falo para o pessoal, não precisa ter os 17 objetivos dentro do relatório. Você precisa ter uma conversa com a empresa, com os stakeholders, escolher quais os objetivos e, a partir desses objetivos, traçar metas de como participar e auxiliar no desenvolvimento desses objetivos, né, Luiz? Fala um pouquinho pra gente aí desses objetivos. Quantos objetivos o Grupo Boticário basicamente tem? Hoje a gente tem 7 temáticas, 8 compromissos públicos, 8 compromissos públicos, e os 8 compromissos públicos juntos, eles se transformam em 30 metas de negócio, que a gente usa um sistema de cascateamento para todas as demais áreas da empresa, né? Eu digo que eu sou talvez o responsável pela pauta, mas quando eu falo, por exemplo, de gestão hídrica, eu compartilho essa pauta com a área de operações, com a Fundação Grupo Boticário, com várias outras áreas do negócio. Eu falo de energia, eu tenho que falar com a indústria, eu não sou o único líder da pauta. Então a gente orquestrou isso dentro da governança temática dessa forma, tendo 7 temáticas,
muito ligadas aos temas materiais. Então é legal falar de temas materiais também aqui para quem ainda não está habituado. Às vezes as pessoas me perguntam como é que eu faço para começar a falar de sustentabilidade no meu negócio. Eu falo, quais são os temas materiais para você, né? Tem que perguntar para quem? Para o dono? Tem que perguntar para o acionista? Tem que perguntar para todos os teus stakeholders, né? Sim. Pergunte para eles o que é material para o negócio, o que é importante para o negócio. Então o grupo tem hoje 7 temáticas que se desdobram em 8 compromissos, que se desdobram em 30 métricas, que são as 30 métricas que a gente trabalha reportando os projetos, as iniciativas e como a gente está buscando alcançá-la dentro do relatório. Agora uma curiosidade. E elas são conectadas com as ODSs que você comentou. Sim, e até uma curiosidade das ODSs. Dentro das ODSs, para quem vai mais a fundo analisar o Sustainable Development Goals, em inglês, tem dentro do tópico, existem várias, né, várias estratégias para a empresa poder chegar a alcançar aquela meta, aquele objetivo. Vocês têm uma análise de cada tópico, Luiz? Como é que vocês fazem dentro das ODSs? Dentro desse tópico, então, a gente tem isso, e nossa meta é X, e a gente vai analisar dentro de 6 meses se a gente está indo ao encontro dessa métrica. Vocês têm essa análise? A gente tem uma leitura completa de cada uma das ODSs e, obviamente, a gente tenta linkar qual ODS está mais próxima daquele objetivo que a gente tem, tá? Então, a gente não tem tanto esse olhar de olhar para a ODS e querer refletir ela diretamente dentro do nosso negócio. A gente olha para os temas materiais, para o exercício técnico e teórico, né? Para a pesquisa de materialidade do meu negócio, que define a minha matriz de dupla materialidade, e com base nas temáticas materiais, elas se conectam com os compromissos de longo prazo que eu tenho. E os compromissos de longo prazo tocam em temáticas que estão muito correlacionadas com as ODSs. Então, é quase que um casamento perfeito, né? Eu entendendo aquilo que é material para o meu negócio, mas adotando também uma linguagem que ela é universal, porque a gente fala das ODS, das SDGs aí, em todas as, quase das principais organizações que têm algum tipo de nível de maturidade dentro da agenda de sustentabilidade. Agora vamos... É um excelente começo, por sinal. Não, com certeza. E eu sempre indico para as empresas, porque é um exercício também com um time, né? Porque às vezes a empresa não sabe o que o time está pensando. O que as pessoas estão pensando, não só o time interno, mas também os clientes, os fornecedores. Então, quando a gente traz para essa pauta, é uma forma de começar a movimentar um assunto que ainda, né, não está sendo falado. Inclusive, a gente, quando analisa o globo, né, a gente dentro do planetário, a gente está dentro desses assuntos e como esses assuntos estão interferindo tanto internamente a empresa como externamente. Então, acho que os ODS é uma forma, eu vejo, muito tática, muito estratégica da gente iniciar essas discussões não só de sustentabilidade, mas a empresa está pensando diferente, sabe? Eu enxergo isso. E para a gente agora quebrar um pouco essa parte mais técnica, e ontem eu até fiz um stories falando de um projeto, iniciativa que tem muito a ver com a minha essência, que é o Bote Recicla. Por que tem a ver com a minha essência? Porque lixo, eu acho que todos nós, muitos dos profissionais de sustentabilidade, assim, a gente tem alguma coisa que traz aquela nossa essência, desde quando a gente é adolescente, ou aquela pessoa que ficava falando do lixo, ou aquela pessoa que tinha as discussões, falava da natureza, ou as questões sociais, né? Eu tive sempre muito envolvido com catadores de rua no Brasil. Então, o lixo, o resíduo, é uma coisa que me toca muito. Quando eu vi o programa, eu já tentei espalhar para toda a minha família no Brasil. Gente, vocês sabiam que o Boticário recebe? E aí as pessoas fazem essas perguntas, mas eu posso levar? Então fala um pouco dessa iniciativa que é o Bote Recicla, que eu achei extremamente assim, demais em termos de análise estratégica da empresa, de como criar essa vantagem, essa reputação dentro dessa visão da embalagem e da economia circular, das questões que envolvem também essa integração de estratégias de ESG. Acho que o Bote Recicla também é um case que eu sou apaixonado, né? Ele existe desde 2006 do nosso negócio e a gente utiliza toda a potência da capilaridade do nosso negócio, né? Temos mais de 4 mil pontos de venda, muito conhecidos pelas lojinhas verdinhas ali do O Boticário, onde todos esses pontos de venda, eles são um ponto de coleta, né? Então, eles permitem que a gente receba qualquer embalagem de qualquer item cosmético, dentro dessas lojas você pode retornar.
Isso permite que o consumidor faça parte da jornada, né? Lá na ponta, óbvio, a gente tem, falando um pouco de Brasil, né? A gente tem diferentes realidades, né? O mapa do Brasil, infelizmente, é um mapa que destina a destinação correta ainda uma exceção dentro do nosso mapa, né? Óbvio que tem algumas cidades como Curitiba que estão muito bem organizadas dentro do conceito de reciclabilidade, mas, no geral, ainda é um conceito que é uma exceção dentro do país como um todo. Então, a gente, como organização, como é que a gente pode também influenciar para um consumo cada vez mais sustentável? Como é que eu posso engajar o meu consumidor para fazer parte disso? Então, a gente se desafia a abrir um espaço para que ele, que frequenta a loja, possa também, a partir do momento que ele volta na loja, ou em qualquer momento, não precisa voltar para comprar, mas ele pode passar em frente a uma loja, ele possa devolver um item cosmético de qualquer marca. Não precisa ser uma embalagem do Grupo Boticário. Pode ser uma embalagem de qualquer marca, desde que seja uma embalagem de cosmético, ela vazia, né? Ela pode ser devolvida, vazia e limpa, ela pode ser devolvida dentro de um dos nossos pontos de venda. E para engajar ainda mais, qualquer loja. E para engajar ainda mais, se você devolve 5 ou mais embalagens, você ainda ganha um desconto numa compra acima de R$ 150. Então a gente começa a trazer o consumidor também para essa quase gamificação, para esse jogo de engajamento, do tipo, poxa, eu vou te premiar, sabe? Se você não faz isso pelo planeta que você está vivendo, venha pelo desconto e você conhece uma jornada mais sustentável, você se engaja com organizações, com marcas de consumo que estão genuinamente buscando fazer mais, buscando fazer a diferença desde 2006, né? Então a gente tem o programa é perene, mas a gente tem pontualmente, anualmente, alguns tipos de ativações e tudo mais, como a gente fez agora no mês de maio, que a gente pegou a loja de São Paulo, a flagship store de O Boticário de Pinheiros, e a gente transformou durante um final de semana inteiro na Bot Recicla Store. Então ela só aceitava embalagens por um final de semana inteiro. Então você podia levar essas embalagens, você pesava essas embalagens, elas se tornavam créditos, e os créditos eram calculados quanto de carbono você mitigou por retornar corretamente, e os créditos se tornavam uma moeda de troca para você trocar desde itens de perfumaria, itens de um boticário de cuidados com a pele, até itens icônicos, né? Se você levasse, por exemplo, 80 quilos de embalagem, você poderia trocar por uma prancha, tinha uma lá disponível, uma prancha do Gabriel Medina. Você tinha o fone de ouvido, um pouco menos, você tinha o fone de ouvido do DJ Alok. Você falou, o que isso tem a ver com sustentabilidade? Engajamento. É você trazer o consumidor para o centro da discussão. Opte por empresas que têm como propósito também um impacto mais positivo, né? Que estão genuinamente comprometidas em discutir, em debater um consumo mais sustentável, que estão praticando desde 2006 logística reversa como parte do seu processo de negócio. Então, acho que o Bote Recicla é um case muito legal, porque a gente tem esse lado de provocar o consumidor, para os consumidores conhecerem o programa cada vez mais, se engajarem com ele, e também se relacionarem com uma marca que tem buscado fazer a diferença enquanto logística reversa. Então, 3 pontos só para lembrar. Qualquer loja do Grupo Boticário, se a pessoa chega na loja e não vê alguma placa, alguma coisa, ela pode falar com o vendedor e mostrar? Pode procurar um consultor de loja, pode perguntar sobre o programa de logística reversa. O mais conhecido, obviamente, é o Bote Recicla, porque o Boticário é com maior quantidade de pontos de venda. Pode perguntar e pode perguntar sobre o programa, como funciona a mecânica promocional. Pode ir lá, pode falar que falou com o Luiz Meyer, não tem problema. Eu vi um podcast da Fran, lá na Austrália, que o diretor de sustentabilidade falou que tem um cupom. Se você levar 5 embalagens, tenho certeza que vai dar certo, você vai poder se engajar com esse programa, que é fantástico. Tu sabe que quando eu li sobre o programa, e até coloquei nos meus stories o link do pessoal entrar no website, olhar, uma coisa que eu expliquei é essa relação de responsabilidade social do grupo, de não só aceitar suas marcas, mas também outras marcas. E aí eu trago para o pessoal, até eu digo assim, olha, isso mostra que o problema ambiental, ele não é um problema só da marca do Boticário, é um problema de todas as marcas. Cabe às suas marcas ter também essa responsabilidade para si e dizer, ó, eu assumo que eu estou colocando uma embalagem no mundo e essa embalagem pode não ir para o lugar certo,
então eu estou assumindo essa responsabilidade. E aí vai de vocês também assumirem responsabilidade de outras marcas, porque tem marcas que não estão ainda enxergando essa responsabilidade. Então, essa visão integrada de, olha, esse plástico, independente se for minha marca ou não, ele pode parar no oceano, pode parar na boca de um animal. Então, eu assumo essa responsabilidade de te dizer, traz de volta que a gente vai fazer a circularidade, a economia circular acontecer. E também, com certeza, isso envolve toda uma cadeia, porque isso volta para um centro de reciclagem, onde tem pessoas que trabalham com reciclagem. Então, eu acho lindo quando a gente começa a mostrar toda a circularidade de ações, simplesmente porque você colocou o lixo certo no lugar certo, que a gente sabe que muitas das embalagens, por questões de cores, de tipo de plástico, elas não vão ser recicladas num centro normal de reciclagem, mas se ela for para o lugar certo, com certeza o grupo está levando para um local que faz a reciclagem adequada, né, Luiz? Perfeito. A gente, obviamente, a gente tem hoje mais de 14 cooperativas parceiras espalhadas dentro do Brasil que recebem os resíduos coletados dentro do Bote Recicla. Então, dentro desse processo, a gente garante que destina corretamente para essas cooperativas, mas a gente sabe que tem materiais, dada a complexidade, que ou tem baixa reciclabilidade ou tem baixo valor comercial dentro da cadeia de reciclabilidade no Brasil como um todo. E aí a gente tem um outro projeto que ele está conectado com o Bote Recicla, que a gente chama aqui carinhosamente da Ecochapa, né? Então, como se fosse uma chapa de MDF, só que eu pego os materiais que eu não consigo reinserir dentro da cadeia. Obviamente, eu tenho alguns tipos de resina, não entrando no técnico, mas o polipropileno, o polietileno, o PET, são cadeias mais desenvolvidas e eu consigo, muitas vezes, reinserir, ou vidro, ou o próprio alumínio. Mas eu tenho outros materiais que, às vezes, eles são blendas, né? Eles são misturas de materiais, ou são materiais que têm, por exemplo, às vezes eu tenho um tecido, um algodão, algum tipo de material com essa característica, que ele tem uma menor reciclabilidade. Esse material, a gente tem um parceiro de negócio que ele transforma em uma chapa, por isso que a gente chama de ecochapa. E a gente utiliza essa chapa no retrofit das nosso próprio parque de lojas. Então ele se torna, por exemplo, uma prateleira, ele pode se tornar não uma parede estruturalmente falando, mas ele pode se tornar um forro de uma parede. Então eu consigo, inclusive, utilizar a economia circular num outro aspecto. Talvez não reinserindo dentro de uma cadeia para ele se tornar uma embalagem cosmética de novo, mas os que a gente, por questões da própria complexidade de cadeia, eu não consigo fazer isso, eu consigo também destinar para um outro projeto que a gente tem, que é o projeto da EcoChapa. Não, isso é interessante tu trazer, porque aí está a pauta da circularidade, né? Porque quando eu falo assim, reciclar, ele é uma das últimas opções. Se a gente puder reutilizar, reaproveitar, não usar, isso são tópicos mais importantes. Então, quando você realmente traz o produto de volta para ele ser usado com outro propósito, a gente traz essa pauta de realmente está acontecendo uma economia circular, né? Porque dependendo da reciclagem, ele não vai voltar dependendo de qual benefício, aquele plástico vai ficando cada vez mais empobrecido para ser usado, mas não, você dá um repropósito para aquele material que antes era uma embalagem de um creme, por exemplo, né? Então, e as pessoas enxergarem isso, eu acho que faz toda a diferença, sabe, Luiz? Onde a pessoa chega e diz, nossa, então aquele plástico que eu entreguei, porque tem aquela relação de comprometimento, eu fiz algo que realmente está trazendo, né, diferenciais. Então, acho que é bem legal. Para finalizar essas questões do Bote Recicla, tu enxerga que essas questões de circularidade, começando pela a questão da embalagem que a gente falou, ela está mudando o jeito de criar e vender produtos de beleza? Com certeza. Eu acho que, primeiro de tudo, é que não existe bala de prata, né? Não tem uma única solução. Até convido aqui quem estiver vendo o podcast vai poder entrar lá no grupo boticário.com.br, entrar na agenda de ESG. Você vai ver que você pode dar um double clique no nosso compromisso de resíduos e ele vai falar de N temas, desde redução, de reutilização, de reciclagem, economia circular como completo. Vocês já estão trabalhando até com novas, né, embalagens para tentar inovar. Perfeito. Isso. E o conceito que eu gosto sempre de trazer é que, infelizmente, eu não consigo fazer um shampoo, um condicionador, um creme, um sabonete líquido chegar diretamente na casa de um consumidor da mesma forma que chega água encanada. A gente não tem essa mágica ainda. Então você precisa de um veículo. Esse veículo normalmente é a embalagem.
E a embalagem também, além disso, além de ser um veículo de transporte do produto para a casa do consumidor, ele também tem outros aspectos, seja comerciais, seja de encantamento, seja de beleza, seja de presentear. Mas ele é um veículo. Então, você tem que pensar em várias estratégias. Tipo, você pode deixar a embalagem mais leve? Posso. Eu posso trazer a embalagem, reduzir a gramatura, que a gente fala, deixar ela mais leve para utilizar a menor quantidade de embalagem? Posso. Posso torná-la reutilizável, ofertando uma refilagem de produto para o meu consumidor, como a gente faz hoje com sabonetes líquidos, por exemplo, ou algumas loções de 400 ml, que eu vendo o pouch, né, o refil, e ele usa a mesma embalagem que ele comprou, ele não compra uma nova embalagem que tem o mesmo peso, ele compra uma outra embalagem que é só um pouchzinho muito mais leve, que tem quase 90% de menos de material, e ele usa para refilar aquela embalagem antiga por mais algumas vezes. Fica a dica aí. Então, sempre pensar no também é uma solução de economia circular, né? Você devolver as embalagens, você ter um programa de logística reversa também é uma solução. Você separar corretamente essas embalagens e reinserir ela junto com o teu fornecedor para que a nova embalagem nasça com um gradiente de embalagem reciclável também é uma... Então, não existe uma única solução. Eu acredito muito em várias soluções. Dada a complexidade do problema que a gente precisa de um conjunto de soluções que junto podem trazer um cenário melhor ou de menor impacto. Tá? E tu enxerga o consumidor mudando as suas percepções, enxergando diferente essas relações? Sim, a gente acompanha os nossos consumidores todos os anos, com várias pesquisas aqui, junto com as áreas principalmente áreas de marketing, áreas de comunicação do nosso negócio, e a gente entende que, óbvio, ainda é um consumidor começando a tomar decisões mais sustentáveis, mas é um consumidor mais consciente, né? Aquela história, ele paga mais por isso, ainda é difícil, porque a gente tem um desafio econômico e social no país como um todo. Sim. Mas é um consumidor que fala, você prefere se relacionar com marcas que façam a diferença e tenham boas práticas, e você confia nessas marcas? Sim, esse é um nível muito alto de confiabilidade, né? É o consumidor olhando para marcas que fazem a diferença e o consumidor escolhendo marcas que fazem a diferença. Nosso desafio, nossa próxima jornada é ele fazer escolhas de consumo, mesmo quando você tiver talvez desafios de precificação, que ele também possa fazer escolhas pelo mais sustentável. Eu acho que essa é uma próxima jornada, e a gente tem visto que a geração de consumidores que está entrando agora dentro do mercado consumidor, ela tem esse olhar um pouco muito mais crítico, né? Porque obviamente ela já está, desde a sua concepção, desde o seu crescimento, trabalhando com a pauta de... Trabalhando não, mas vivendo num mundo totalmente diferenciado, com a pauta de meio ambiente muito mais presente, tá? Sim, não, e eu concordo contigo, porque eu acho que tudo inicia quando a gente começa a trazer mais informação. Por exemplo, esse podcast, a ideia é a gente informar, as pessoas aprenderem. Eu acredito que cada vez mais são sementes, né? E a gente vai plantando e as pessoas vão aprendendo e vão desenvolvendo percepções diferentes que vai gerando ações diferentes, né? Então, às vezes, começa muito por é uma leitura, é um podcast. Hoje em dia, a informação, ela tá gratuita em qualquer lugar. As pessoas podem ir ali no site do Boticário, olhar o relatório do Boticário, entender, e é gratuito tudo hoje. Então, a gente tem acessos. E eu acredito que a gente vai plantando essas sementes para fazer mais mudanças, né? Claro que tem muitas empresas que eu enxergo que estão fazendo mudanças por conta das regulações que estão chegando, mas aquela que tem a essência, e eu enxergo muito isso com a nossa conversa, analisando os relatórios, toda essa questão que eu já tenho esse olhar de radar, né, do greenwashing, que a gente chama, a gente enxerga que quando a empresa traz isso já nas suas pautas estratégicas e na essência, isso faz toda a diferença. E isso traz também esse olhar das percepções do cliente, do consumidor e de quem está comprando a marca. Eu sempre digo assim, a gente não vai ser perfeito. Tudo começa com imperfeições, mas a gente precisa começar. E eu acho que basicamente é isso, né, Luiz? Seja uma empresa que já está há anos dentro dessa pauta, que são vocês, empresas que estão iniciando hoje, porque alguma empresa está começando a solicitar mais informações, como o próprio Grupo Boticário, provavelmente deve ter alguns fornecedores que vocês estão fazendo perguntas que antes não faziam. Sim. Então, é basicamente isso. Tem que começar, né? Isso em todos os sentidos. Agora, a gente já tá indo mais para o fim do nosso podcast, mas vamos voltar um pouco com os temas mais específicos dentro do relatório.
Vocês falam da integração dos aspectos, né, ambientais e sociais nos pilares da governança, que basicamente, né, o que a gente falou é o ESG que a gente fala, finanças e operações, e as iniciativas como a Sustainability Linked Bonds. Eu acho bem interessante tu trazer para o pessoal o que é o Sustainability Linked Bonds, que eu acredito que muita gente não sabe, e eu achei muito interessante, pesquisei, mas gostaria que tu explicasse aí para o pessoal. O capítulo de finanças sustentáveis ele é enorme, né? Você tem vários instrumentos que você pode se utilizar, desde títulos social bonds, green bonds, enfim, tem muita coisa interessante, muito instrumento muito legal, que a indústria financeira tem evoluído dentro desse sentido e tem trazido como oportunidade para os negócios trabalharem sustentabilidade dentro de uma agenda financeira. O grupo aqui ele foi pioneiro dentro do mercado brasileiro, na emissão de uma SLB, de uma Sustainability Linked Bond em real, né, dentro do mercado brasileiro, porque a gente entendeu que a gente tinha uma agenda que nos permitia conversar de uma forma diferenciada com o mercado financeiro. Então, o que é uma SLB? É você captar, obviamente, é um instrumento de dívida, onde você pode captar numa debenture, né, e financiar o seu negócio, financiar os investimentos de futuro do teu negócio, com uma taxa mais atrativa, em troca de você atingir determinados objetivos. Normalmente são 2 ou 3 objetivos, no nosso caso são 2. Então, hoje a gente tem algumas emissões já realizadas, a primeira foi em 2020, mas depois a gente já fez outra em 22, outra em 23, onde a gente capta recursos dentro do mercado financeiro para financiar o futuro investimento do nosso negócio, com taxas mais atrativas, tendo como prêmio dessas taxas mais atrativas, como desafio para ter esse prêmio de taxas mais atrativas, alguns chamam de greenium, né, mas de premium greenium, você ter que comprovar que você evoluiu dentro de determinadas pautas. Sim. Então, que você tem realmente materialidade. Então, acho que eu fico muito contente quando a indústria financeira evolui e ela também debate isso dentro dessa forma, porque ela entende a importância de também se tornar viável a evolução dos negócios. Com certeza, né? Com certeza. Então, hoje, falando um pouco de Brasil, você tem hoje linhas de crédito, por exemplo, no próprio BNDES ou em outras grandes instituições, internacionalmente falando, que você pode captar recursos para o seu negócio em prol da tua agenda de sustentabilidade. Um título verde, por exemplo, você tem que comprovar que você está destinando esse investimento que você está captando, esse recurso que você está captando, para determinado objetivo, sei lá, para construção de uma operação mais sustentável, para evolução mais sustentável de algo. E uma SLB você não precisa comprovar a destinação. Você capta para financiar qualquer ponto do teu negócio, em troca de você evoluir em 1 ou 2 ou 3, a depender de cada um tem seu caso, indicadores da tua agenda de sustentabilidade do negócio. E existe um rigor extremamente técnico sobre isso. Existem entidades públicas que auditam isso. Você precisa de uma segunda opinião, uma second party opinion, por exemplo, Sim. que é um documento que você precisa emitir quando você faz uma captação com essa característica. Então, tem um lado que é o rigor de governança da indústria financeira, demonstra que as empresas que estão conseguindo se utilizar de instrumentos de financiamento conectado com a sua agenda ambiental, são empresas que têm um rigor, são empresas que têm uma governança já bem estabelecida. Porque não é fácil, não é algo que eu faço de um dia para o outro. São meses de discussão e preparo para você conseguir falar assim, puxa, eu vou fazer qualquer investimentozinho aqui, qualquer meta. Não, você vai ter que se comprometer. E se você não atingir essa meta, você vai ter que pagar a diferença de taxa. Você devolve isso para a instituição financeira. Então, acho que tem um rigor por trás de ter uma governança dentro da tua agenda, que é um instrumento de você manter ela muito bem desenvolvida e madura, mas também tem um prêmio por trás, que é você poder captar recursos de uma forma mais atrativa para poder financiar a evolução do teu negócio numa agenda que é tão importante para o nosso planeta. Cada vez mais, Luiz, o governo, aqui mesmo na Austrália, contratos já não podem mais serem feitos sem mostrar o que a empresa está trazendo de tópicos de materialidade, tanto para envolvendo internos quanto externos, né? Então, eu já trabalhei para empresas que deixaram de fazer contratos de milhões só por conta de não ter nenhum tema de sustentabilidade internos.
Então, e aí começam a correr, a buscar, e bancos já estão também pressionando, porque trazendo para questões de carbono, tudo está envolvendo o Scope 3 de carbono, né? Se você está emprestando dinheiro, ou se você está abrindo financiamento para uma empresa que vai usar aquele dinheiro para alguns projetos que não estão envolvendo sustentabilidade ou estão prejudicando o ambiente, o planeta, isso tem a ver também com as emissões daquele órgão que empresta, porque está dentro do Scope 3, que é os fornecedores da empresa. Então, está tudo conectado e acho sim que a gente tem que cada vez mais trazer a sustentabilidade para as questões financeiras, principalmente para mostrar que sustentabilidade hoje, ela está envolvendo lucro, ela está envolvendo diferencial competitivo, ela está envolvendo valor, e as empresas que não andarem nessa agenda, eu acredito que vão acabar. Eu acredito que como várias coisas começaram e foram acabando porque empresas não entraram nessa mudança, que nem inteligência artificial, que não entrar nessa mudança vai perder habilidades, porque não tem como a gente fugir. Eu acredito que sustentabilidade é a mesma coisa, a gente não vai fugir mais, né? E vocês são exemplos que demonstram isso. Linkando com tudo isso, vamos falar do carbono, porque eu acredito que são uma das métricas que vocês, eu acredito, não, eu vi no relatório. Não vamos falar aqui do que é o Scope 1, 2 e 3, porque tem vários podcasts meus que eu trato desse assunto. Também tem várias, nas redes sociais, dá uma pesquisada, tem vários artigos meus dentro do meu blog que eu falo. O que eu queria falar, que eu achei muito interessante, é do Scope 3, que envolve 15 categorias, e o Grupo Boticário, que é uma exceção ainda, que muitas empresas estão ainda reportando o Scope 1 e 2, mas vocês já estão trazendo a pauta do Scope 3. Então, eu queria te dizer o que tu diria para as empresas, para as pessoas, quando pensarem no Scope 3, e esse diferencial que vocês estão trazendo no momento que estão realmente, existem 15 categorias e nós vamos a cada ano trazer mais categorias para essa pauta, para os nossos relatórios. Acho que para quem está começando, eu gosto sempre de dizer, meça. Comece a medir. Tem um inventário de carbono, né? É o primeiro passo, né? Para você saber o que você tem que fazer, você tem que saber o quanto você está emitindo, né? Então, acho que é importante, e o escopo 1 e o 2, eles estão, sei que você já falou, mas o escopo 1, escopo 1 que está basicamente dentro de casa, né? Mas o escopo 2 é a origem da tua energia, de uma forma muito simplista aqui. Então, você saber o que é 1 e 2 já é importante, você entender, ter um bom inventário é a base de tudo. O próximo estágio, na minha visão, é entender o escopo 3, né? Que é tudo aquilo que está quase da porta para fora, né? Tudo aquilo que o teu ecossistema, a tua rede, seja de consumidor, seja de fornecedores, transportadoras parceiras, tudo aquilo vai gerar emissão e normalmente ele é muito maior. Quando a gente fala de Grupo Boticário aqui, por exemplo, a gente fala que 98% das emissões do meu inventário estão em escopo 3. Eu já tenho feito um trabalho, como eu te falei, 100% da minha energia já é renovável, então eu tenho o escopo 2 basicamente abatido. Eu não sou uma indústria intensiva em carbono, então o meu escopo 1 é baixo. E eu tenho, obviamente, um trabalho que a gente já tem endereçado aqui para reduzir o nosso escopo 1 ao máximo possível nos próximos anos. Escopo 3, eu preciso de engajamento. A partir do momento que eu adquiro maturidade dentro de casa, é eu falar o quanto que eu posso mobilizar todo um ecossistema. E isso envolve setor, porque às vezes você tem fornecedores e consumidores que consomem a mesma marca do setor, quer dizer, diferentes marcas do setor. E envolve também você qualificar esse número por mais difícil que seja. Então você tem metodologias, você tem ferramentas, você tem consultorias que podem te ajudar dentro desse desafio de medir Scope 3. Mas você fala, poxa, Luiz, é tão difícil, por que eu vou medir, né? Eu acho que tem um lado também de mostrar que não é tão difícil, porque normalmente o teu Scope 3 é o Scope 1 de alguém. Por isso que eu volto para o ponto que eu trouxe lá. Scope 3, para mim, a grande palavra é engajamento. E aqui no grupo a gente tem um case muito legal, porque há 28 anos a gente tem um programa de avaliação e desenvolvimento de parceiros, né? A gente chama fornecedor de uma forma carinhosa, como a gente não fica trocando de fornecedor o tempo inteiro, são cadeias que estão muito maduras há muitos anos, a gente chama os nossos fornecedores de parceiros. E há 28 anos eu tenho um programa onde eu avalio os parceiros estratégicos todos os anos, 10% desse programa é ESG,
e eu engajo os consumidores a irem evoluindo junto com o plano estratégico do negócio. Então, eu vou ajustando esse programa de avaliação e desenvolvimento de parceiro, tendo quase que uma gamificação de ranquear os principais parceiros e reconhecer uma vez por ano, num evento presencial, o que é o fim, talvez, do ciclo de 12 meses, o ciclo anual, eu reconheço aqueles que melhor se desempenharam nas métricas que a gente avalia. E, obviamente, dentro desse conceito ali de ESG, também a gente vai falar, por exemplo, de CDP, eu vou falar de como você está evoluindo no treinamento. Você tem inventário, você não tem inventário, como é que você tem trabalhado isso, porque isso vai, indiretamente, influenciar o meu escopo 3. Com certeza. Então, a partir do momento... Está tudo conectado. Então, a partir do momento que você tem uma certa maturidade do teu escopo 1 e 2, é natural você querer qualificar cada vez mais o teu escopo 3. E uma das formas de você evoluir dentro do teu escopo 3, obviamente, além de buscar tecnologias, inovações e junto com os teus parceiros de negócio, ou com a tua cadeia estendida, é também engajar esses diferentes elos da tua cadeia dentro de uma jornada cada vez mais sustentável, tá? Então, é um modelo eu acredito muito no poder dessa palavra engajamento, né? De você falar mais com seus parceiros de negócio sobre a importância de evolução de uma pauta de mudanças climáticas. E traz para o pessoal saber, das 15 categorias, quantas categorias vocês agora já estão falando dentro do... 11. Estamos com 11, é bastante. Nossa. Mas, obviamente, tirar 15 de 15, né, você também tem o nosso formato de evolução aqui do nosso inventário, a gente faz parte do GHG Protocol, né, que é um inventário padrão ouro e tudo mais, desde a concepção do início da debate desse tema, muito influenciado pela FGV dentro do Brasil. Desde o início a gente está lá, a gente tem um inventário de carbono há muitos anos, mas principalmente nos últimos 3 anos a gente qualificou o nosso inventário principalmente de escopo 3. Então a gente saltou para 11 categorias. E não significa que as outras 4 eu vou ter em determinado ponto. Não sei. Sim. Depende do meu ecossistema, depende do meu negócio, depende se ela é material para aquilo que eu tenho hoje de característica de cadeia. Sim. Então ter 11 de 15 hoje já é muita coisa para a gente. É importante, é difícil, e eu estou adicionando desafio para uma jornada de descarbonização de todo um ecossistema de uma empresa desse porte, tá? E eu gostei muito, só um parêntese, de envolver os teus parceiros, que são os teus fornecedores, né? Porque no momento que a empresa precisa de mais informações, vocês precisam também começar a trazer essa pauta e a educar mais, né? Não adianta só fazer perguntas se ele está sem saber nem por onde começar. Então, para o Scope 3 do Grupo Boticário está envolvendo a cadeia de fornecedores dele. Então, com certeza, e essa cadeia de fornecedores precisa apresentar e fazer esses cálculos também do Scope, principalmente 1 e 2 inicial dela, para poder também estar colocada dentro das métricas do Scope 3 do Grupo Boticário. Então, por isso que eu falo que está tudo conectado, né, Luiz? Eu sempre trago o exemplo do supermercado. O supermercado tem o vendedor que vende água de coco. O vendedor que vende água de coco, o supermercado tem responsabilidade também sobre ele. Então, como ele vai começar a perguntar para aquele vendedor se existe um trabalho escravo moderno, por exemplo, de ter crianças subindo em cima da árvore para pegar o coco? Como é que a gente vai cada vez mais entender desse coco vai para que lugar, que transporte é usado, qual é a emissão desse transporte, como chega no meu supermercado? Ou seja, está tudo conectado. E acredito que são essas pautas que fazem acontecer esse efeito dominó, que é o que eu digo. Sustentabilidade é um efeito dominó, que vai iniciar muito por pautas de maiores, sejam por regulamentações, ou seja, porque realmente ele já enxerga isso como um diferencial competitivo, lucrativo, e isso vai chegando na cadeia menor. Por isso que o menor também tem que estar atento a essas mudanças, né, Luiz? Com certeza. Obviamente, talvez numa dimensão menor, literalmente menor, em termos de profundidade, mas começar é importante. Entender minimamente é importante. Porque, como a gente falou lá no início da nossa conversa aqui, uma hora você tende a ir por esse caminho de você se relacionar com uma empresa grande que vai ter uma cláusula contratual ou uma regulamentação em vigência dentro do país, ou uma política, ou uma agenda de ESG, de sustentabilidade muito bem robusta, que vai te questionar. E se você quiser se diferenciar no meio, dentro dessa vasta quantidade de potenciais parceiros, dentro dessa grande indústria, tenho certeza que todo mundo
todo mundo que é dono, todo dono de uma pequena ou média empresa gostaria de ter um cliente que é uma grande empresa para poder crescer o seu negócio numa lógica de ecossistema. Então, para você se diferenciar nesse fornecimento, possivelmente você ir aos poucos adquirindo mais maturidade dentro dessa agenda vai te ajudar dentro dessa jornada. Porque é complexo. Não é fácil, primeiro de tudo, tá? Eu não estou dizendo que é assim, pegou um livro, leu, acabou. Sim. Não é bem assim. Mas começar um dia é importante para que você vai evoluir, ao passo que o teu negócio evolui, seja em finanças, seja em comercial, seja em RH, ele também evolua numa prática que é super importante, que é a sustentabilidade. E dá um conselho para o pessoal que quer iniciar, trazer a pauta do carbono, do Scope 1, 2 e 3. Qual é o conselho que tu daria para a pessoa que quer iniciar? Bom, vou começar a analisar, fazer cálculos, entender as minhas emissões. Medir. Eu sou engenheiro de formação, então tem um lado meu aqui que vai falar que sem dados você não vai conseguir evoluir dentro dessa jornada. Medir, porque a partir do momento que você vai medir, você tem N formas de você interpretar e priorizar aquilo que tem maior impacto dentro do teu negócio. E falando de Brasil, eu acho que tem um lado que acaba sendo um pouco mais simplificado pela quantidade de instrumentos que a gente tem hoje, que é o escopo 2. Então, depois de medir, uma dica que eu posso dar é comece no escopo 2, que o teu desafio, falando de Brasil, é menor, né? A gente tem um grid energético aqui, que a gente fala que 80% ou 90% da energia hoje fornecida pela concessionária mesmo no Brasil, ela já vai ser renovável. Mas se você quiser ir além, você tem hoje soluções de energia que vão abater o teu escopo 2 e vão te trazer, inclusive, redução de custos para o teu negócio. Então, eu acho que uma dica que eu daria é, comece a medir. 2, depois de medir, dá uma olhada no escopo 2, porque você tem uma infinidade de instrumentos, de fornecedores de energia renovável, que você não precisa nem comprar painel solar mais hoje em dia, como a gente fazia talvez antigamente. As pessoas queriam começar a falar de energia. Terceiriza, hoje você tem GD, né, que a gente chama de geração distribuída, que você consegue se conectar e reduzir a fatura, inclusive de consumidor pessoa física. Quem sabe para as empresas é ainda mais fácil, porque o consumo é um pouco maior. Então você consegue trazer essa lógica do GD também, da geração distribuída, de uma forma mais fácil no Brasil. Então eu daria essas duas dicas. Começa a medir e dá uma olhadinha no escopo 2, que vai ser um pouquinho mais simplificado, talvez, o início dessa jornada. Com certeza. Eu tô fazendo o relatório de sustentabilidade de uma empresa de tecnologia em Sydney, e ela está num prédio que é um prédio todo sustentável. O prédio tem os painéis solares, né? E tem aqueles horários que não tem, né, o pico do sol e o painel solar não consegue gerar energia. Ela compra de uma empresa, eu estava até fazendo essa pesquisa, de uma empresa que é de energia renovável, que vem de vento e de painéis solares. Então, e essa empresa manda, né, as contas, porque é basicamente isso, tu terceiriza para outra empresa que traz hoje em dia, te entrega a energia limpa e isso abate nas tuas emissões de carbono. Então é bem legal, porque é um prédio todo com essa pegada sustentável que o cliente que está dentro do prédio, que é essa empresa que eu estou trabalhando, já reflete no carbono dela, que ele é reduzido por conta dela estar num prédio que tem esse comprometimento de redução, né? Então tá tudo conectado. Então, assim, ó, eu acredito, a gente trouxe várias pautas e eu sei que tem vários assuntos, eu queria ficar aqui horas conversando com o Luiz, porque é um podcast super rico e eu acho que a gente tem que trazer depois diferentes pautas para a gente discutir e conversar mais. Mas já caminhando para o final, Luiz, eu acho que, eu sempre digo para o pessoal que quando eu trago para o podcast, o objetivo maior desse podcast é adicionar conhecimento. Se eu adicionei conhecimento dentro desse podcast, é o objetivo maior que é aquele motor, né? O motor que fez eu iniciar e ter a ideia de começar a discutir em português, porque por estar na Austrália, ter essa troca de pautas, de o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo aí, a gente adicionar valor e aprendizados, tanto eu, os convidados, e o pessoal que está assistindo a gente dentro do canal. Bom, dicas de livro, que eu já percebi que tu é um leitor assíduo, dicas de livro, e depois tem outra perguntinha que eu sempre faço no final do nosso podcast. Fala um livro aí pra gente, Luiz. Tá bom, eu fiz um post recente, pra quem quiser me seguir lá no LinkedIn, eu fiz um post, acho que semana passada, ou retrasada, falando um pouco sobre livros. Tenho 2 deles aqui, que eu acho que para quem quer começar dentro dessa jornada, então, Klaus Schwab, Capitalismo Stakeholder, em português aqui,
Também é uma boa leitura, uma economia global que trabalha para o progresso, as pessoas e o planeta. Eu acho que fala muito sobre economia e fala sobre um novo modelo de econômico que a gente pode abordar, de que as organizações também possam buscar um modelo de, obviamente, capitalismo, né, de crescimento, de resultado, de lucro, de valor, que é muito que a gente falou no começo da conversa, mas também de uma forma que olhe para os seus stakeholders, e stakeholder aqui a gente está falando principalmente de sociedade, nós, enquanto habitantes desse planeta Terra e do meio ambiente. E já que falamos de negócios, um segundo que eu também citei no post é o impacto positivo, o Net Positive, do Paul Pullman. Paul Pullman é CEO da Unilever. Isso eu tenho, Luiz. Tá aqui no então também falou, é um case um pouco de negócio, né? Como um líder aqui que isso aí, pode ficar bastante tempo à frente de uma grande organização global e pode trazer valorização também para os seus acionistas, valorização para o seu negócio, trazendo a importância da pauta de meio ambiente, de sustentabilidade para o planejamento estratégico de uma empresa que é uma das maiores do nosso planeta. Então, acho que são duas dicas aqui de leituras muito interessantes para quem quer começar a refletir um pouco sobre essa jornada numa lógica de negócio. E agora a última pergunta, e já aproveitando, porque eu estou cada vez mais discutindo sobre tecnologia, inteligência artificial e inovar, porque inovar é a gente pensar diferente, né? Pensar com outras lógicas. Então, a minha pergunta é, o que para ti é ser uma empresa, uma pessoa trailblazer, que inova, que já está aberta a conectar relações de tecnologia, que enxerga fora da caixa essas questões. O que para ti é ser uma pessoa trailblazer, inovadora, uma empresa? Eu acho que eu vou escolher uma palavra que para mim significa bastante, que é o inconformado, né? Eu acho que os profissionais, os negócios têm que ser inconformados com a realidade, com aquilo que tem e se manter sempre ativos, desafiados, olhando para a lógica do profissional, se manterem motivados a fazer a diferença. A pauta que a gente conversou hoje, ela é muito complexa. E a gente não tem, principalmente falando de mudanças climáticas, né, do carbono, como você gosta de falar, muito do que a gente precisa fazer, talvez a gente não tenha solução ainda, mas eu preciso acreditar que a gente vai desenvolver uma solução, engajar parceiros de negócio, engajar startups, utilizar as mais altas tecnologias para começar a tornar, talvez, as tecnologias que ainda não são maduras ou escaláveis hoje em dia, escaláveis num futuro, quando eu falar daqui 10, 15 ou 20 anos. É esse o planeta que a gente vai buscar ter. Então, ser o trailblazer, para mim, é ser o inconformado. É ter, obviamente, um horizonte, um desafio de longo prazo e começar a fazer a diferença no hoje para que a gente consiga buscar um futuro, uma diferença lá na frente para os próximos 25 anos. Eu concordo contigo. Inclusive, dentro do relatório, eu percebi já muitas pautas que são pautas que há anos atrás as empresas não falavam também, como as questões de inteligência artificial, de cybersecurity, que vocês já trazem isso no relatório, já mostram, né, o quanto estão trazendo para o time essas questões e também em desenvolvimento com pesquisa e inovação, porque é isso, a gente não pode esperar as coisas acontecerem, a gente tem que começar a fazer parte delas, né, Luiz, e fazer a ação para elas, né? Então, eu sempre falo para o pessoal que esse conjunto de pesquisa, inovação, junto com as empresas, é colaboração, né? A gente trabalha juntos. E inteligência artificial não tem como a gente se livrar, ela está aí e, com certeza, eu enxergo que ela está cada vez mais beneficiando. A gente tem várias discussões de várias formas de enxergar a inteligência artificial, mas eu vejo ela muito positivamente se as pessoas usam ela positivamente para crescer intelectualmente e fazer várias pesquisas, inovações e também auxiliando a sustentabilidade. Quanta coisa hoje a inteligência artificial pode auxiliar em projetos de sustentabilidade, né? Com certeza. A gente falou aqui na nossa conversa sobre relatório de sustentabilidade. Um relatório pode se tornar muito mais rápido a captação de dados no relatório se você utilizar a inteligência artificial. A gente falou de carbono, mudanças climáticas. Fazer um inventário de carbono utilizando inteligência artificial pode se tornar muito mais rápido a captura, gerenciamento e modelagem de dados. A gente falou de logística reversa, né? Quando a gente falou do Bote Recicla, acho que você utilizar a inteligência artificial para ter uma melhor rastreabilidade de uma cadeia de logística reversa pode tornar o teu processo muito mais fidedigno.
muito mais seguro dentro de uma cadeia tão complexa como é a cadeia dentro do Brasil. Então, são só 3 casos aqui que eu citei, que eu acho que a inteligência artificial já começa a aparecer em várias startups dentro do ecossistema brasileiro, dentro de temas que a gente foi conversando aqui durante esse dia barra noite aqui, considerando Brasil e Austrália. Então tá, muito obrigada, Luiz. Muito obrigada pelo teu conhecimento, pela essa troca, compartilhar o que tu está vivendo na vida real no Grupo Boticário, o que vocês têm feito. Então, o relatório realmente é um case de study, então digo para o pessoal, olhem o relatório, aprendam, seguem o Luiz nas redes sociais, o Luiz está sempre compartilhando assuntos que são cada vez mais, né, que trazem as pessoas a pensar diferente, a enxergar o que o grupo está fazendo. Estou sempre ali acompanhando e vendo essas pautas que tu está trazendo. E esse é o nosso podcast, esse tal de carbono, que a nossa ideia é descomplicar a sustentabilidade, conectar com tecnologia, inteligência artificial e mostrar que ESG realmente gera lucro e valor para a empresa. Fica ligado aqui no nosso podcast. Se você gostou, segue o canal, que se espalha mais, as pessoas veem mais o que a gente está falando, está compartilhando. E é esse o objetivo, a gente espalhar mais conhecimento. E te vejo no próximo, esse tal de carbono. Tchau! Êêêê!